Qual que é a diferença da leucemia aguda da crônica, então? Então, a leucemia aguda, ela ocorre nos progenitores, em células mais jovens. Essa que é a diferença da A leucemia aguda. aguda. Já a crônica ocorre em células que já estão mais formadas, certo? Uhum. E a gente tem dois tipos, tanto na aguda quanto na crônica. A aguda, nós temos a leucemia mieloide aguda, que é uma série de células, e a leucemia linfóide aguda também, que é dos linfócitos, certo? E a Uhum. outra da série mieloide, certo? E a crônica, nós temos a leucemia mieloide crônica e a leucemia linfocítica crônica. As crônicas são o que a gente chama de mais indolente, ou seja, se desenvolvem mais devagar, certo? Na leucemia linfóide, inclusive, pode haver uma alteração no hemograma, aumenta muito os linfócitos, a gente pode chegar a leucócitos cerca de 50 mil, e para ter uma ideia, o normal é de 4 mil a 11 mil. Os pacientes podem ter 50, 100 mil leucócitos, porém, são pacientes que não têm sintomas. Eles não têm sangramento, eles não têm anemia, Na não têm crônica. plaquetas baixas, e nem sempre eu preciso de tratar esse paciente. E é mais difícil de Certo. identificar, nesse caso? Se ele não sente nada? Exato. Muitas vezes o paciente chega no consultório por uma alteração no hemograma, Por uma outra né? coisa. Exato. E sem sintomas. Ao passo que já na aguda, esse paciente vai chegar para mim com muitos sintomas, né? Muito sintomáticos. Então é importante diferenciar os tipos de leucemia. E os tratamentos são diferentes? Muito diferentes. As doenças são muito diferentes, né? Apesar de ter o nome de leucemia, são muito diferentes. São diferentes, são Exato. estágios também diferentes, né? Sim. Aguda é mais perigosa. Com certeza. A leucemia mieloide aguda, a gente tem um caso hoje na mídia, que é a Fabiana Justus, que teve um diagnóstico, e se for ver a questão do diagnóstico dela, ela começou a ter um quadro de febre, descobriu que tinha anemia, foi para o hospital, viu que tinha presença de blastos em sangue periférico, que é essa célula jovem que está no sangue periférico, e fez um diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Internou prontamente, logo, no hospital, e já começou uma quimioterapia, que é uma quimioterapia intensiva. E em alguns casos, dependendo, né, da gravidade do caso, no caso da leucemia mieloide aguda, tem necessidade de fazer transplante de medula óssea. Tá. E na crônica? Já a leucemia crônica, não, o paciente às vezes vem com o resultado de um exame laboratorial para mim, sem nenhum sintoma, sem perda de peso, sem sangramento, sem anemia. Mas isso pode piorar? Pode ser que progrida. E tá. a gente pode tratar nesse caso, né? Aí o Mas tratamento é menos... exato. Hoje em dia existem medicamentos, inclusive via oral, e hoje em dia, principalmente a leucemia mieloide crônica, a gente tem um tratamento que é específico para a doença. E antigamente, todos esses pacientes iam para transplante. Hoje em dia, eles usam um medicamento e conseguem ter controle da doença sem necessidade de transplante de medula óssea. É evolução, né, doutora? Exato. E a gente tem também, nós estamos conversando com a médica hematologista, Ana Vitória Gasparini. A gente também tem os mielomas e linfomas. Exato. Quais são? Mieloma e linfomas. Qual que é a diferença? Então, o hematologista, ele trata os cânceres do sangue e do sistema linfático, tá? Então, os cânceres do sangue eu posso exemplificar como as leucemias e o mieloma, que é um câncer que ocorre também ali na região da medula óssea, tá? E os linfomas são os cânceres que ocorrem no sistema linfático, que está em todo o nosso organismo, né? Principalmente aqui em região das axilas, em região do pescoço. Então, aquela famosa íngua que sabe? Então, que às vezes pode haver ali algum crescimento, alguma alteração. É ideal que seja avaliado por um hematologista, sim, porque pode ser alguma proliferação oncológica, né? Anômala desses linfonodos. As ínguas. Se existe um crescimento exacerbado e persiste, pode ser que seja um linfoma. O linfoma é o câncer do tecido linfático, né? E o linfoma, ele pode aparecer nessas regiões aí? Principalmente... Garganta, aqui, pescoço? E na realidade, no organismo inteiro. Nós temos linfonodos no nosso organismo inteiro. É até um dos motivos de... nesse tipo de câncer, né? Nós fazemos a biópsia para o diagnóstico sempre. E o tratamento normalmente é quimioterapia endovenosa. Não se trata com cirurgia. Não existe um tratamento cirúrgico, tá? E até por isso que na hematologia nós não falamos em metástase. Tá? Porque nós tratamos de cânceres que já estão em um sistema que já está no organismo inteiro. Então, o sistema linfático está no organismo inteiro. O sangue, né, são células circulantes. Então, nós não falamos em metástases na hematologia. Pode haver, sim, alguma infiltração
de algum órgão, do fígado, Em do outros rim, órgãos, pode mas haver é uma... infiltração, mas não chamamos de metástase. Tá, porque já tá no sangue, enfim, tá no corpo Exatamente, inteiro, não não é... numa região específica, Exatamente, né? exatamente. Doutora, uma pausa aqui nisso, porque por várias vezes a senhora falou sobre plaquetas baixas. A gente Sim. tem ouvido muito isso agora por conta da dengue. Uhum. Então a pessoa fica mal, vai para o hospital, chega lá, faz o exame, plaquetas baixas, né? Então, para a gente explicar para as pessoas, porque muita gente fala, minhas plaquetas estão baixas, agora subiram. O que é isso e qual que é a importância das plaquetas no nosso dia a dia? Perfeito. Principalmente agora nessa época de dengue. Perfeito. As plaquetas, então, elas fazem parte do nosso sistema de coagulação. Então, elas ajudam o sangue a coagular. Quando estão muito baixas, existe uma chance de sangramento, certo? O que acontece qualquer tipo de... várias infecções podem causar alteração no nosso hemograma, certo? Então, a infecção, várias no caso... doenças podem interferir nas nossas plaquetas. Exato, Uma delas é a dengue, exato, no hemograma em si. Então, Tá. a dengue, que é um vírus, ela pode causar alteração no hemograma, causando diminuição das plaquetas, certo? É importante procurar um hematologista quando? Quando, apesar de não estarmos mais em vigência de um quadro infeccioso, ou seja, a dengue teve uma resolução, a gente teve uma resolução desse quadro da dengue, as plaquetas não sobem mais, certo? Quer dizer o quê? Deve ter alguma alteração, certo? Que que está levando esse indivíduo a não conseguir produzir mais as plaquetas. Então, daí, o hematologista entra na jogada. E o que ajuda as plaquetas subirem nesse caso? Eu tenho que fazer o diagnóstico correto, né? Certo. Porque essas plaquetas como estão faz baixas. essa conta? Porque quando é o normal, também depende de cada pessoa? Depende de cada... exato. Depende de cada pessoa, mas o normal é cerca de 150 mil plaquetas a 400. Né? Então, na hematologia, até a gente tá entrando nas principais disfunções aqui, mas na hematologia a gente trata de disfunções em que a gente investiga a diminuição dessas plaquetas, porque elas estão tão baixas, e também em alguns outros quadros existem pacientes com plaquetas de 1 milhão. Então, excesso de plaqueta excesso. também. Exato, isso também existe. Tá. Então, a gente acompanha esse tipo de pacientes e para fazer a investigação necessária, né, para descobrir por que essas plaquetas estão baixas e às vezes precisa até de uma biópsia da medula óssea para a gente olhar essa medula óssea e descobrir por que existe essa produção ou a produção está diminuindo, certo? No caso, por exemplo, que a gente está falando aí da dengue, que diminui as plaquetas, ela pode levar a pessoa a ter uma outra doença, nesse caso, quando as plaquetas ficam muito baixas? Não. Isso A é um dengue quadro não. à parte, Não, né? não, é muito difícil, né? É muito difícil. O que Então, pode normalmente acontecer são a hemorragia, no caso. Isso, em vigência de uma plaquetopenia, pode acontecer hemorragia, por isso que sempre tem que acompanhar. E se estiver muito baixa, essa plaqueta tem indicação de internação, certo? Porém, passando o período da infecção, né? Passando o período da dengue, é para essas plaquetas subirem. Então, nessa época do ano, chega realmente muito paciente para mim que inicialmente tinha uma plaqueta baixa, teve um teste de positivo, né, para dengue, mas já passou ali 14, 15 dias da infecção, essa plaqueta não subiu. Então, tem que ser encaminhado ao hematologista para a gente descobrir por que será que essa plaqueta não está subindo. E às vezes a pessoa continua com aqueles sintomas ruins, é isso? Ou não? Então, ou ela pode só ter percebido isso porque no exame não subiu? Isso, pode perceber só pelo exame, então tem que acompanhar após uma vigência de dengue, tem que certificar que essa plaqueta está subindo, porque a plaqueta, o sintoma que tem de uma diminuição brusca, né, realmente uma diminuição, seria o próprio sangramento. Então, às vezes, a gente pode ter ali uma plaqueta limítrofe entre 50 e 100 mil, não vai ter evidência de sangramento, mas o paciente tem uma plaqueta limítrofe e necessita de investigação. Tá certo. Bom, a gente está conversando com a médica hematologista Ana Vitória Gasparini. Em qual momento, doutora, um transplante precisa ser feito, né? Porque quando a gente fala de transplante, eu acho que as pessoas se assustam, porque a gente vê filas de transplante de vários órgãos, né? Muito longas. E no caso do sangue, por exemplo? Exatamente. Muito boa a pergunta. Né? Porque muito a gente boa. realmente... A fila no Paraná, é claro, é um estado que se destaca, porque é um estado que tem uma fila menor em muitos órgãos, né? As pessoas têm aí uma rapidez nisso. Mas em que casos as doenças do sangue vão terminar num transplante? Perfeito, muito boa pergunta, e principalmente por questão de fila. Então, a gente tem 2 tipos de transplante, tá? O transplante autônomo
autólogo e o transplante alogênico, tá? Uhum. O transplante, vamos falar primeiro do alogênico para explicar essa questão de fila. Então, o transplante alogênico é um transplante que uma pessoa doa para outra, né? Então, Tá. é um transplante, eu doaria sangue para Pra mim, você, tá. uma medula óssea, né? E não existe fila de transplante para medula óssea, tá? O que existe é o quê? Um sistema de cadastro mundial que chama-se Redome, tá? Uhum. Então, esse sistema de cadastro Redome, a gente pode se cadastrar com até 35 anos, indo em um banco de sangue. Então, para ser doador de medula óssea até 35 anos. Ah, depois já não Depois mais. não pode cadastrar. Então, se cadastra até 35 anos para Tá. ser doador de medula óssea e uma pessoa que não tenha nenhum problema de saúde, né? E pode ser chamado para doação de medula óssea até os 60 anos. Por isso que é importante até quem tem o cadastro sempre estar atualizando o endereço e Certo. tudo mais. Você E quem não chegou nos 35, fazer esse cadastro. Exatamente. Tá, Aproveitar, passar no banco de sangue, fazer uma doação de sangue e fazer o cadastro. É Certo. uma Uhum. ótima. E pode ser chamado até os 60 anos. O que acontece é que não existem filas. Por quê? Porque não é um transplante de um órgão sólido que a gente chama. Não é um Uhum. transplante de um fígado, de um rim, né? Então. Mas requer uma compatibilidade? Exato. Então, a compatibilidade, como que é feita? Eu vou me cadastro nesse banco de sangue. Vamos supor que tenha alguém em outra região do Brasil ou até mesmo do mundo que esteja precisando de um transplante de medula óssea. E ela vai ser avaliada em comparação com o banco de sangue se existe alguém compatível. Vamos supor, existe alguém que aparentemente é compatível com você. Vão te chamar, primeiramente, não para a doação logo, mas para fazer mais exames complementares, para confirmar essa compatibilidade. Então, confirmando, olha, é compatível mesmo, tá? O paciente vai querer receber essa doação. Essa pessoa que é o doador de medula óssea é encaminhada a um centro de coleta, certo? Em que se faz a coleta das células sanguíneas. Essa coleta pode ser feita, a gente inclusive faz aqui no Hospital Universitário, que tem o transplante de medula óssea. Essa coleta pode ser feita em um sangue periférico, então, no caso, é passado um acesso, tá? E Nada invasivo, né, nada doutora? invasivo. E são recrutadas células jovens e passa por uma máquina, que essa máquina vai selecionar apenas células jovens, né, células tronco, para formar essa bolsa de doação de sangue. Então, é esse que é o processo, tá? Alguns outros casos... Ou seja, a gente pode ajudar muitas pessoas. Com certeza. Né, num com procedimento certeza, simples. Com certeza. Alguns outros casos precisa de fazer a coleta direto da medula óssea, tá? Que é um procedimento não muito invasivo. Então, é por isso que não existe fila. O que existe é um cadastro, né, para avaliar a compatibilidade. E se houver compatibilidade, vão chamando-se os doadores, certo? E aí é o tratamento para essas doenças, em alguns casos. É o tratamento para doenças como, principalmente, a leucemia aguda, alguns casos de leucemia crônica que não respondem à terapia com medicamento via oral, alguns casos de aplasia de medula, em que não existe produção de célula sanguínea, tá? Esse é o tratamento, seria o transplante alogênico, né? Nós temos também o transplante autólogo, em que eu mesma posso fazer uma doação de sangue para mim. Para mim. É o caso de doenças como linfoma e mieloma. Essas duas doenças pode ser que haja a necessidade, né, se tiver indicação, de finalizar o tratamento após a série de quimioterapias com o transplante autólogo. Nesse transplante autólogo, primeiro eu coleto as minhas células do mesmo jeito que eu expliquei a coletar, um catéter periférico, com selecionando ali as células mais jovens. Essa bolsinha de sangue minha fica guardada, né, congelada. Eu interno em um segundo momento, recebo um tratamento quimioterápico que é intensivo e é por isso que eu preciso das células do sangue. Para quê? Para conseguir recuperar a produção das células sanguíneas, né? E esse seria o transplante autólogo, de mim para mim mesma, né? Certo. Doutora, para a gente finalizar a entrevista, tem algo que a senhora pode falar assim? Porque a gente fala, prevenir, né? Tem como prevenir diabetes, tem como prevenir tal coisa. No caso dessas doenças, a gente tem como prevenir? Exato. Então, a maioria das doenças hemato-oncológicas ocorrem por mutações aleatórias, certo? E Acomete alguma idade?
Então, algumas, por exemplo, o mieloma múltiplo tem uma maior prevalência em pacientes acima de 60 anos, isso Tá. sim. Mas, por exemplo, uma leucemia aguda nem sempre tem relação com questão de exposição a fatores de risco, né? Raramente é por questões de síndromes genéticas, ocorrem por mutações ao acaso mesmo. Certo? Uhum. Então, nem sempre a exposição a fatores de risco tem relação com o desenvolvimento de leucemias agudas, com o desenvolvimento de mieloma. Porém, é extremamente importante, né, para esse paciente ter uma saúde em dia, ter uma fração, um coração, né, com uma função cardíaca boa, um pulmão também com uma função boa, porque o tratamento, né, de um mieloma, um tratamento de uma leucemia aguda é um tratamento extremamente intensivo. E é óbvio que um paciente com Aí a saúde, interfere, com né, a certeza. sua saúde no geral. Com né, doutora? certeza, com certeza. Tá ótimo. Conversamos com a doutora hematologista Ana Vitória Gasparini. Muito obrigada. Obrigada, Doutora, viu? volte sempre à CBN. Foi muito esclarecedor.